Obrigado, Pai. Atos capítulo 9, vai abrindo lá, por favor. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Temos vários tipos de pessoas aqui dentro, não sabemos a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece. Fala ao nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Existe um ambiente de glória neste lugar. Estamos felizes na Tua presença, porque na Tua presença há abundância de alegria. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Abra a tua Bíblia, se você já abriu, Atos capítulo 9, texto muito conhecido, fala sobre a conversão de até então Saulo para Paulo. Não é o apóstolo Paulo, que ele só se tornaria apóstolo depois. Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Quando fala do caminho, é que a igreja no Novo Testamento era conhecida como a igreja do caminho, os do caminho. Assim, homens como mulheres os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém. Segura aí para mim, segura até aí. Preste atenção, abra teu coração. Aqui tem um homem que causava terror na igreja. Aqui tem um homem que escreveria boa parte do Novo Testamento. Aqui não era qualquer um. Preste atenção, Saulo não era um homem qualquer. Saulo era um cidadão romano. Rogério, os discípulos não tinham o poder que Saulo tinha. Era como se Saulo fosse um cidadão da ONU. Ele poderia entrar em qualquer lugar, coisa que eu e você não pode. Saulo seria um camarada que tornaria a igreja globalizada. Agora, ele está indo no caminho de Damasco a fim de prender pessoas que congregassem na igreja do caminho. Agora, ele cai por terra. Há quem diga que ele caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele estava no cavalo, também não diz que ele não estava, mas que ele caiu por terra e ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele disse: Saulo, ele disse: quem és tu, Senhor? Ele falou: sim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta, volta o versículo, o que estava aqui até agora, por favor. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Você já parou para pensar por que Deus está fazendo isso? Se o Senhor já começou a falar comigo, se o Senhor já começou a fazer a obra em mim, termina. Perceba que Deus fala com Saulo até aqui. Daqui para frente, Saulo, daqui para frente quem vai te conduzir é outro. Aqui, o que está acontecendo com Saulo? Aqui ele está vivendo um novo nascimento. Ele está tendo um encontro com Jesus. Só que uma coisa é nascer de novo, outra coisa é encontrar alguém que nos diz o que fazer. Vocês estão aqui comigo, não? Uma coisa, porque ou nós temos um evangelho, eu quero gerar um equilíbrio aqui. Ou nós temos um evangelho que faz de homens dependentes de outros, ou nós temos um evangelho totalmente independente. Qual é o equilíbrio disso? Eu não gosto de um evangelho que nos torne dependente de alguém, mas eu também não creio no evangelho que nos torne independente.
Aqueles que andam perto de mim já sabem, eu tenho um princípio há muitos anos na minha vida, na minha casa, eu sempre andei com alguém sobre a minha vida. Você sabe, eu não sei nem se eu poderia falar o que eu vou falar aqui agora. Você sabe qual é a grandeza de andar com o pastor Juscelio? É que às vezes eu vou falar coisas com ele, que ele diz assim: Deus não me entregou isso, Deus entregou para você. Eu não sei nem como te aconselhar nisso. Eu vou orar por você. Agora, ele poderia dizer assim: ó, eu não entendo, eu não conheço isso. Se eu fosse você, eu não entraria nisso. Não faça isso. Aquilo, ele disse para mim, na última conversa que a gente teve, foi 3 horas de mesa. Ele disse para mim: Deus não me entregou o que entregou para você. Eu não sei como te aconselhar nisso. Eu posso orar por você, mas segue. Ele poderia ter dito para mim assim: acaba com isso, cara, isso não é de Deus, não entra nesse negócio. Como é bom você andar com alguém que, por mais que você não ande na dimensão dele, dela, ele diz: Deus não deu isso para mim, mas eu não quero impedir você, porque Deus não entregou para mim. Dá para você entender isso, cara? A alegria de andar com alguém que está dizendo assim: eu estou de olho em você, pode ir. O pastor Juscelio me disse uma frase há anos atrás, que eu nunca vou esquecer dela. Eu estava dentro do carro, ao lado dele, indo viajar com ele. Ele me disse: todo libertador, em algum momento vai ser confundido como rebelde. Em alguns momentos, disse para ele, lembra da frase? Todo libertador vai ser confundido em algum momento como rebelde. Porque quando você decide andar no contrafluxo, você passa a ser rebelde. A igreja não está acostumada com gente que sai da bolha. A igreja não está acostumada com gente que anda na contramão. Não, porque não entra na contramão. Não é andar na contramão por ser do contra, por ser de esquerda. É andar na contramão por entender que Deus tem algo diferente para você. Isso não nos faz melhor que ninguém. Escute, se você deseja fazer a vontade de Deus, você vai... Isso é uma linha tão tênue que eu vou falar. Se você deseja andar na vontade de Deus, você vai ter que estar disposto às vezes a cair na boca do povo. E o pior, não é no povo de fora, é no povo de dentro. Por isso que Jesus disse: o inimigo do homem é da sua própria casa. Agora, Paulo havia nascido de novo. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor. Vamos ver? Próximo versículo. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Só quem teve a experiência foi quem? Saulo. A conversão era dele. O pessoal ouviu a voz, mas quem teve a experiência foi ele. Próximo. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem comer. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque pois ele está orando. E viu entrar. É isso mesmo? Não, pularam isso daí, não tem outra. Tá. Próximo, vai. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse. A experiência de Saulo com Deus tornou ele cego. Por que Deus não abriu os olhos de Saulo? Se o que tornou ele cego não foi Deus, com a experiência, por que o próprio Deus não foi lá e fez tudo sozinho? Próximo. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus. O Jesus que apareceu para você, apareceu para mim, no caminho por onde vinhas, para que recuperaste a vista e fique cheio do Espírito Santo. Próximo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou e foi. Próximo. Acabou aí? Só até o 19 mesmo. A pergunta é: por que Deus não fez a obra sozinho? Por que Ele não fez a obra sozinho? Olhe para mim, igreja. Olhe para mim. Existem pessoas que nasceram de novo, mas que não romperam ministerialmente, porque nunca encontraram Ananias. Existem pessoas que nasceram de novo, tiveram uma experiência real com Deus. Você acha que Ananias foi relevante igual Saulo? Nenhum dos apóstolos foi tão relevante quanto Saulo. Preste atenção. Ele teve uma experiência com Deus, mas a experiência com Deus levou ele até uma dimensão. Ele precisava de alguém para ajudá-lo naquilo que ele ainda não sabia. A questão é que muitos de nós nascemos de novo, mas não encontramos o Ananias. E eu não quero levar essa mensagem para um extremo. Eu só quero que você entenda que todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa de um Ananias. Todo mundo precisa de alguém para ser um instrumento daquilo que Deus começou. Eu não preciso de ninguém. Pois é, Saulo precisou. Nós não fomos criados para sermos dependentes, mas não fomos criados para sermos independentes. Nós precisamos encontrar o Ananias que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos encontrar alguém. Como é que eu encontro essa pessoa? É que eu me identifiquei. Não é por identificação, é por testificação. É quando Maria e Isabel se encontram e as crianças. Não é pelo tamanho da igreja. A Thalita esses dias postou um texto mais ou menos sobre isso. Teu discipulador, o teu pastor nem sempre vai ter milhões de seguidores. Ananias nunca teve, mas foi ele que foi o instrumento. Se você não reconhece ninguém sobre a sua vida, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 7, coloca para mim, Hebreus 7, 7. Eu sei que Hebreus 7 está falando do sumo sacerdócio de Cristo. Eu sei que todo o contexto é do sumo sacerdócio de Cristo, mas tem um texto, mas tem um fundamento que nos ajuda muito. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é o quê? Está falando que o pior é abençoado pelo melhor? Não. Está falando que o pior é abençoado, o inferior é abençoado. Por que não é o pior é abençoado pelo melhor? Porque ninguém é melhor que você. Da mesma forma que você não é melhor que ninguém. Está falando que o inferior é abençoado pelo superior. Deixa eu te perguntar, quem é superior a você? Não é o pastor. Não, o pastor é superior a mim. Só é superior a você quem você reconhece como superior a você. É sem dúvida que o inferior é abençoado pelo... Se você não reconhece ninguém como superior a você, ninguém pode te abençoar. Vocês estão aqui, não? É uma palavra de ceia, irmãos.
se você não reconhece ninguém. Tem gente que é uma Ferrari, irmãos, mas está desalinhada. A potência de um carro é desenvolvida junto com o freio, porque tão bom quanto correr é parar. Se você só é bom de velocidade e não tem freio para parar, você vai acabar sofrendo um acidente. O ruim é quando você coloca o teu freio na mão de alguém que já é freado. Mas quando você encontra alguém que não quer ser um coveiro, mas um parteiro, quando você encontra alguém que não tem medo, você sabe onde é que tem competição? Aonde não existe paternidade. Aonde tem paternidade não existe competição. A uma casa paterna tem prazer em dizer: sobe lá, prega, vai lá, faça. O Pablo e a Rafa vão para Portugal. Quantas vezes você foi em Portugal? Nenhuma. E por que eu tenho que ir lá primeiro? Por que eu tenho que ir lá primeiro? Eu estou aqui para alinhá-los. Hoje nós fomos juntos para Jundiaí, foi discipulado daqui para lá, e foi discipulado de lá para cá o tempo todo. É só ajustando, é só lidando. Você está vendo isso, você está vendo aquilo, você está lidando aquilo. Você viu como é que é isso? É esse o caminho. Amanhã nós viajamos, eu, César e a Thalita, é discipulado daqui até lá, ou de lá até aqui. O Ramon e a Bruna passaram uma semana com a gente. Ramon está lá em Orlando. Está lá em Orlando, pregando em Orlando, ministrando em Orlando. Postou primeira vez ministrando nos Estados Unidos. Eu falei: que inveja. Oh, que inveja, eu nunca ministrei lá. Ficamos uma semana na Argentina, de férias. Eles comemorando aniversário de casamento e nós comemorando aniversário de casamento. Quando ela voltou, ela chegou em casa e falou: uma semana de férias é uma semana sendo ministrada por vocês. Sabe por quê? Porque eu tiro férias do trabalho. Eu não tiro férias da fonte que jorra. Aonde eu estiver eu vou estar ministrando, cara. Sentava na mesa, uma mesa de café, que era para tomar um café e fazer passear. A gente ficava 2 horas ministrando. Por quê? Porque você só põe para fora o que está dentro, cara. Eu preciso de alguém sobre mim. Por que nós, eu, pastor Juscelio, nós não cremos em cobertura? Porque cobertura é teto. Não procure uma cobertura, procure um piso. Cobertura te limita. Quem nos cobre é o sangue de Jesus. Nós não estamos atrás de uma cobertura, estamos atrás daquele que nos fundamenta, para que você não tenha limite sobre a sua cabeça. Você está entendendo? Nós não precisamos de cobertura de homem. Nós temos o sangue de Jesus que nos cobre. Nós precisamos de pessoas que a gente reconheça. Eu estou aqui sentado, eu chamei aqui porque eu quero ouvir você. Não quer dizer que o teu conselho eu vou seguir, mas eu estou aqui aberto para ouvir você. Eu quero ser ministrado. Escute, eu encontrei muita gente com potencial em 28 anos de ministério, mas muita gente não conseguiu romper, não conseguiu avançar, porque não encontrou um Ananias. O senhor está falando de quem? Do Senhor? Não, eu não estou dizendo que eu sou seu Ananias. Eu estou falando para você encontrar um em Deus. Essa não é uma mensagem voltada para mim. Essa é uma mensagem para trabalhar um fundamento. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser eu. Não. Isso tem que testificar no teu coração. Quem vai abrir os meus olhos? Quem vai abrir os meus olhos? Quem vai puxar minha orelha? Quem vai puxar minha orelha? O Senhor quer, eu quero. A Bíblia diz que se estáis sem correção, do qual todos nós somos participantes. Eu não sei se você consegue achar esse versículo para mim, está em Hebreus também. Se estamos sem correções, do qual todos nós somos participantes, já não somos filhos. Está em Hebreus. Não sei se vocês acham isso para mim. Vocês estão aqui comigo? Hebreus 12:8. Hebreus 12:8. Olha lá, presta atenção. Mas se estáis sem correção, preste atenção. Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você sabe qual é o maior princípio de destruição? Olhe para mim.
Você sabe qual é o maior princípio de destruição? Abandono. Tudo que você abandona se destrói. Tudo que é abandono. Deixa o carro na garagem 1 ano sem ligar. Está guardado. Não tem bateria mais. O óleo ficou em pasta. Você não pode ligar. E ele não vai estar do mesmo jeito. Tem gente que não está vivendo em liberdade, está vivendo em abandono. Vocês estão aqui, não? Esse silêncio significa o que mesmo que eu não sei? Eu preciso, cara. Eu preciso de alguém para corrigir meu coração. Eu preciso de alguém para corrigir meu coração. Isso é uma doutrina, para mim é. Para você pode ser uma opção. Para mim é uma doutrina. Eu preciso de alguém. Eu sentei aqui para te ouvir me falar. Eu quero te ouvir. Eu quero ser corrigido. Eu quero que alguém... Você não vai encontrar Paulo com Ananias muitas vezes, mas ele foi cirúrgico na vida de Saulo. Cirúrgico na vida de Saulo. A experiência que ele teve com Saulo, a experiência que Saulo teve com Jesus foi maravilhosa, mas Ananias foi fundamental. Ananias substituiu Jesus, mas Jesus não substituiu Ananias. Tem coisa que você viveu comigo, Saulo, mas tem coisa que vai te ajudar. Por que o senhor não me diz o que me convém fazer? Não, entra na cidade que lá te dirão. Não diz o senhor, não sabe o que ele vai dizer? Sim, ele vai dizer o que eu vou mandar para ele dizer. O que ele vai te falar? Ele vai te falar o que eu mandei ele falar para você. O que Ananias foi fazer com Saulo? O que Deus falou para ele? E por que Deus não falou direto? Você está entendendo? Você sabe o que tem destruído a nossa nação? É que mais de 30%, 40% dos nossos filhos, na sua certidão de nascimento, não tem pai. A orfandade é um problema da nossa nação. A orfandade tem sido um problema da nossa nação. E o que isso tem a ver? Se você teve problema aqui, você vai ter dificuldade de se relacionar com o pai aqui. É por isso que muitos cristãos não têm problema em falar com Deus. Eles têm dificuldade em falar com o pai. Sabe por quê? Porque em Deus eu tenho obrigação, mas no pai eu tenho afirmação. Por que eu tenho dificuldade em falar com o pai? Porque eu sempre vi ele como Deus. Tem gente que conheceu Deus, mas nunca conheceu o pai. O dia que você conhecer o pai, você vai ficar assombrado com o amor, com a graça que ele tem sobre a sua vida. Os verdadeiros adoradores adorarão quem? Os verdadeiros adoradores adorarão quem? Deus não está buscando os músicos para adorá-lo. O pai está buscando os filhos. Eu não estou querendo músico, eu não estou querendo cantor. Os verdadeiros adoradores adorarão o pai. Se é para adorar o pai, quem é que está adorando? Os filhos. Você está entendendo? Você já encontrou um Ananias? Pastor, eu nem acreditava nisso. Ore sobre isso. Abra comigo João, vamos para João. Temos tempo ainda? Temos um tempinho. João capítulo 11. João capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 38. João 11, 38. Tudo bem, gente? Estamos bem? Eu sou legal. Sou gente boa. Fica tranquilo. Eu sou gente boa. João 11, 38, aqui está, João capítulo 11 está falando de Lázaro, ok? João 11 está falando de Lázaro, amigo de Jesus. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Próximo. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto:
Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Faz 4 dias que ele foi sepultado. Próximo. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Não é porque vai me ouvir não, é porque me ouviste. Ele está dizendo: o que eu vou falar, o Senhor já me ouviu. Isso é coisa de gente que é íntimo, gente. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Tipo assim, esse protocolo eu só estou fazendo por causa deles, não é por causa da gente não. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem. Vem. Próximo. Saiu aquele que estivera. Funcionou? Deu certo? Então Lázaro, que estava morto, agora está vivo. Da mesma forma que eu e você estávamos mortos, hoje estamos. Ó, a criança falando vivo. Irmão. Saiu aquele que estivera morto. Mas como é que ele saiu, Rogério? Lê o texto. Como foi que ele saiu? Agora ele está vivo. Quantos aqui estão vivos? Em Cristo Jesus. Pronto, está todo mundo vivo. Eu só quero saber como é que você está. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas, com ataduras, e o rosto envolto. Você está vivo, mas tem mãos atadas, pé atado, e não está enxergando. Jesus foi lá, olha, lê o texto. Jesus foi lá, desatou, tirou tudo. Foi isso que ele fez? Então lhes ordenou Jesus: desatai-o. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem deu a vida para você foi eu, mas quem vai te desatar é alguém. Pastor, eu não creio. Está na Bíblia, irmão. Ninguém tem o poder de te dar um novo nascimento. Ninguém tem o poder de te dar vida. Ninguém tem o poder de te salvar. Ninguém. Mas Ele levanta pessoas para desatar a gente depois que a gente recebeu vida. Eu nasci de novo, mas eu não tenho visão, porque ninguém te desatou. Pensa numa mensagem ruim que eu não gostei. Pois é, já veio, aproveite. Não gostei da mensagem. Achei que ela foi muito antropológica. Ele estava puxando a sardinha para ele. Eu disse que não precisa ser eu. Precisa ser eu. Não precisa. Tendo os pés e as mãos ligados. Se os seus pés estão atados, você não anda. Se as tuas mãos estão atadas, você não prospera. E se você não tem visão, você está cego. Eu sou crente, aleluia. Eu nasci de novo, aleluia. Bill Johnson diz: quem nasceu de novo está salvo. Quem renova a sua mente desfaz as obras do diabo. Tem gente que nasceu de novo, mas não renovou a sua mente ainda. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus está dizendo: eu dei vida. Da mesma forma que quem gerou a experiência com Saulo foi ele, o próprio Jesus. Mas quem abriu os olhos de Paulo foi Ananias. Quem que Deus está usando para desatar você? Quem que Deus está usando para desatar tuas mãos? Você está vendo que tem uma parceria aqui? Você está vendo que Deus está trabalhando com o homem? Que tem coisas que o homem não tem poder para fazer. E tem coisas que não é que Deus não tem poder para fazer, é que Ele colocou na mão de alguém. Esse amém, irmão, salva tudo culto. Você não tem brincadeira. Um amém desse vale milhões. Essa é a palavra de milhões. Deixa eu achar um texto aqui, peraí. Aleluia.
Já vou. Abra comigo. Mateus 8:4. Já estou indo para a reta final, é ceia. Chegar em casa, você toma um engove. Dá para você dormir bem. Coloca o 3 para mim. Deixa eu ver como é que está o 3. Vamos começar do 1. Começa do 1 para mim. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Está falando de Jesus, amém? Próximo. Eis que diga comigo, leproso. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres purificar, se queres, podes purificar-me. E Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente, o que aconteceu com ele imediatamente? Ficou limpo. Está curado, sim ou não? Está curado, sim ou não? Próximo versículo. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Você sabia que a única doença na Bíblia que Jesus nunca disse você... Ué, havia dúvida? Ué, havia dúvida que ele estava curado, não? Volte para o 3. O 3. E Jesus estendendo a mão tocou-lhe. Fica limpo. Imediatamente ele ficou. Ele estava limpo, César. Mas quem é que tinha que dizer que ele estava curado? Tem coisa que ele faz, mas que alguém precisa testificar. Escute, tem muita gente que em nome da ferida passou a viver isolado e desigrejado. Tem muita gente que em nome dos traumas, e eu reconheço que a igreja machucou muita gente, traumatizou, eu não discordo disso. Mas escute, em nome daquilo que aconteceu, foi viver isolado. Quem é que vivia isolado na Bíblia? Quem é que vivia fora da sociedade, do coletivo na Bíblia? Quem é que estava doente? A coletividade ou quem estava isolado? Às vezes a gente se isola em nome da saúde, mas quem está enfermo somos nós. Quem está curado pode andar no meio. Quem está curado pode entrar no meio da igreja. Sabe por quê? Porque a proposta do cristianismo não é a gente andar sangrando, é a gente andar morto. A gente só está sangrando porque não morreu. A gente só está revidando porque não morreu. A hora que a gente morrer, a gente não sangra mais, a gente não revida mais. Acabou. Sabe o que eu quero? Eu quero um sacerdote para dizer para mim: você está curado. Já teve um momento que eu tomei ralo do pastor Juscelio, por eu achar que eu estava vivendo um princípio. Teve um momento que eu achava que eu estava andando em humildade, e ele disse: isso daí é orgulho, cara. Que raiva. Tão raiva, irmão. Que orgulho. Você é humilde. Ele disse: Ricardo, isso daí não é temor, cara, isso aí é medo, você está andando em medo. Uma vez ele me disse: sabe esse orgulho que você tem? Você acha que isso só prejudica você. Se prejudicar só você, estava tranquilo. O problema é que o teu orgulho te prejudica de abençoar a tua casa. Você está entendendo? A gente gosta de quem dá tapinha nas costas. Eu prefiro quem me empurra. Tem gente que fala o que a gente quer, tem gente que fala o que a gente precisa. Eu preciso de alguém para falar algo na minha vida. Quantas pessoas nasceram e estão vivas, mas estão atadas. Por que a minha vida não rompe? Por que eu não avanço? Por que eu não cresço? Porque parece que eu não tenho visão. Porque está atado, cara. Procura alguém. Procure alguém. Eu preciso de alguém, cara, que me ajude a ampliar a minha visão. Eu preciso de alguém que desate. Escute, o Evangelho
Ele veio para te trazer liberdade, o Evangelho veio para nos trazer vida, o Evangelho veio para nos fazer romper. Ele não veio só trazer uma vida com uma promessa futura. O Evangelho tem uma realidade presente, não é sobre aquilo só que nós viveremos na eternidade, é algo para nós vivermos hoje. Hoje. O que é que nós vamos? Que decisão que nós vamos tomar? O que é que nós vamos viver? O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos, escute, nós precisamos de alguém. Nós estamos vivendo uma época que ninguém tem senso de pertencimento. Onde você congrega? Eu congrego em todo lugar. Cada semana eu vou em um lugar. Isso é um som de andarilho. É um som de andarilho, não para em lugar nenhum. Não há nada de errado você visitar um lugar, não é sobre isso que eu estou falando. Mas aonde você congrega? Quem é seu pastor? Jesus, aleluia. Pois é, se o seu pastor fosse Jesus, você faria o que ele fez. Porque antes dele fazer qualquer milagre, ele foi até João Batista. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele se submeteu. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele foi até João Batista. E ele disse: nascido de mulher, não tem ninguém maior do que o meu pastor. Sabe, irmão, de vez em quando a gente tem que trazer uma palavra dessa para a gente se alinhar. Para a gente, opa, peraí, cara. Ele faz. Você sabe por que às vezes ele pede para a gente procurar alguém? Sabe por que às vezes ele faz a gente submeter alguém para lidar com o nosso orgulho? Uma coisa é ele trabalhando por dentro, e o que ele faz por dentro ninguém pode fazer. Outra coisa é ele colocando alguém por fora. É quando alguém olha e fala: eu reparei isso. Eu não sei como é que você vai lidar com essa mensagem nessa noite. Existe alguém que sabe o que você sabe, que está no lugar que talvez você deseje chegar. Eu fico, um dos textos mais intrigantes, nós já vamos para a ceia, um dos textos mais intrigantes na minha cabeça, de verdade, biblicamente, é Mateus 3, quando Jesus vai para João para ser batizado. Esse é um dos textos mais intrigantes, porque o batismo de João era do arrependimento, e Jesus não precisava se arrepender de nada. Nós poderíamos abrir a Bíblia e ler assim, ó: e por aqueles dias deu Jesus início ao seu ministério, e nós estaremos aqui do mesmo jeito. E por aqueles dias começou Jesus a pregar o reino, e a curar e a libertar, e nós estaremos aonde? Aqui. Mas por aqueles dias saiu Jesus da Galileia e foi para Jordão, a fim de que João o batizasse. E quando ele chega, João diz: eu não vou ler o texto não, para a gente não tomar. Eu preciso ser batizado por ti, e você vem a mim? E Jesus disse: convém que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. João, você é a porta para mim começar. E Jesus se batiza, sai logo das águas, sim ou não? E os céus? O céu se abriu por quê? Porque Jesus se batizou? Ele precisava ser batizado? E por que o céu está se abrindo? Sabe por quê, César? Porque Jesus passou por 3 úteros. Escute, úteros. Ele saiu do útero do pai, ele saiu do útero de José, não de Maria, não. Jesus é conhecido como filho de José, não de Maria. Ele sai do útero de Deus, ele sai do útero de José, e ele sai do útero de João. Espiritualmente ele sai de Deus, biologicamente, na linhagem, ele sai de José, e ministerialmente ele sai de João. Nasceu de novo, saiu de Deus. Nasceu biologicamente, obviamente está aqui. Nasceu biologicamente, obviamente.
Se você nasceu de novo, eu não tenho dúvida, você saiu do útero espiritual. Se você está aqui biologicamente, você saiu do útero de alguém. Qual é a sua dúvida, pastor? É se a gente entrou em um útero ministerial. Eu tenho dúvida, não é se você nasceu de novo, não é se você nasceu biologicamente, é se nós entramos em um útero ministerial. Quando ele sai das águas, o céu se abre e uma voz do céu dizendo: este é o meu garoto, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus só encara o diabo depois que ele sai do útero ministerial. Jesus só encara o diabo depois que ele sai de um útero ministerial. Dá para você entender? O que é um útero? Um útero é aquele que nos coloca em uma nova dimensão. Ninguém pode substituir Deus, mas Deus estabeleceu alguém sobre nós. Ninguém deve se posicionar como um pastor, como um apóstolo, para dominar, usurpar. Dá para entender o que eu estou pregando? Para usurpar pessoas. Não é disso que eu estou falando, não. Eu não creio nisso e vocês me veem batendo nisso constantemente. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre paternidade. Eu estou falando sobre dimensões. Eu estou falando sobre entendermos que tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que Ele vai usar alguém. Eu não reconheço ninguém. Ok, você não tem como viver nem receber algo de ninguém. Não consigo receber algo de ninguém porque eu não reconheço ninguém. Sabe o que é, pastor? É que eu tive com um, deu problema, tive com o outro, deu problema. Talvez o problema não está no outro que você arrumou, mas está em você. Ei, para cada Jacó Deus prepara um Labão. Irmão, para cada Jacó Deus prepara um Labão. Porque na vida a gente não vai atrair o que a gente quer, na vida a gente vai atrair o que a gente quer. Que nós possamos nos abrir para entender que existe coisas que só Ele pode fazer, mas que tem coisa que Ele vai levantar alguém. Eu não sei você, fique livre, você é livre. Eu não sei você, mas eu quero ter um pastor sobre a minha vida. Eu quero sentar com alguém, eu quero ser corrigido por alguém, eu quero ser ministrado por alguém. Eu preciso de uma mesa. Mandei mensagem ontem à noite para a pastora, eu falei: preciso de uma mesa. Eu mandei uma mensagem ontem à noite, ela me respondeu: eu preciso de uma mesa. O senhor precisa porque o senhor está com problema? Não. Pergunta o que é que o pastor Juscelio, o que é que a pastora Luciana fala para o Pablo e para a Rafa. Eles falam: pastor Ricardo é o que mais provoca a mesa. Todos os pastores que andam com Ricardo é o que mais provoca a mesa, porque eu sei o poder que tem uma mesa na minha vida. Eu preciso sair de uma posição de pastor e sentar numa mesa para ser ovelha. Como pastor eu ministro, eu conduzo como ovelha. Eu sou alimentado e sou conduzido. Você está entendendo? Não é sobre o tamanho que você está chegando, é sobre o coração que nós não podemos perder. Eu não posso perder o meu coração. Eu não posso perder o meu coração. Eu sei que uma mensagem como essa é uma linha muito fina. Eu sei, eu reconheço. Mas por ser uma linha muito fina, nós não podemos cancelar a verdade dela. Nós não podemos anular a verdade dela, porque a igreja está cheia de pessoas que estão vendadas, que estão com as mãos atadas, que estão: por que eu não rompo a minha vida? Por que minhas coisas não acontecem na minha vida? Porque ninguém tirou as ataduras. Ninguém tirou as ataduras. Filipenses capítulo 2, ele sendo Deus, não teve como usurpação ser. Ele sendo Deus, Ele se esvaziou. Como é que Deus se esvaziou, irmão? Você imagina quem foi que criou Maria? Foi Deus. Quem foi que criou Maria? Foi Jesus. Agora Jesus está sendo limpo por quem? O
O Criador que criou Maria foi limpo por Maria. O Criador se tornou criação. O Pai se tornou filho. Posso te dizer uma coisa que eu acredito? Que a maior humilhação de Jesus não foi na cruz. Para mim a maior humilhação de Jesus foi, sendo Deus, se tornar homem. E Jesus não veio aqui para ensinar conceitos e doutrina. Jesus veio aqui para te ensinar como viver nessa terra. Se eu comecei me submetendo a alguém, você deve começar. Sabe como é que começa a história de Eliseu? Eliseu, servo de Elias. Eliseu, servo de Elias. Eliseu, servo de Elias. Passa um tempo, sabe como é que continua? Eliseu, servo de Deus. Eliseu, servo de Deus. Você começa servindo alguém e termina servindo ele. Tá bom, gente, chega por hoje. Já deu. Já deu, pastor, já tá bom. Feche teus olhos. Você sabe qual é o sonho de um pastor, quando ele é um pastor bíblico? É ver as ovelhas crescendo. Você sabe, Eduardo, um pai não existe para gerar filhos. Um pai existe para gerar pais. O filho a gente gera, mas só cumpre o propósito quando ele se torna pai. Sabe o que eu desejo para você? Que você cresça e viva o propósito do Senhor. Seja aqui ou em outro lugar. Não é sobre isso. Sobre você ficar aqui ou não, não é sobre isso. Sobre você se tornar o que você nasceu para ser. É sobre a gente olhar para a nossa vida, quantos anos de cristão nós temos, o quanto nós avançamos, o quanto nós progredimos, o quanto nós estamos entendendo o que é o Evangelho. Não é só sobre o arrebatamento. Ele vai voltar, ele está voltando e pode voltar agora. Eu creio nisso. Mas nós estamos aqui. Existe um propósito sobre a tua vida. Existe um propósito sobre o teu casamento. Existe um propósito sobre os negócios que Ele confiou a você. Existe um propósito na sua vida. Existe um porquê. Tudo que se cria para resolver um problema. Qual foi o problema que você foi criado para resolver? Tudo que se cria para resolver um problema. Nenhuma criação. A cadeira resolve um problema. Essa garrafa resolve um problema. Tudo resolve um problema. Qual o problema você foi criado para resolver? Esse é o teu propósito. Esse é o teu propósito. Esse é o teu propósito. Deus tem algo sobre a tua vida. Pastor, olha a minha idade. Deus não terminou com você ainda. Deus tem algo sobre a tua vida. Você vai viver o que Deus tem para você. Eu estou aqui para empurrar você. Eu estou aqui para dizer para você: Deus tem algo sobre a tua vida. Faça o que for preciso. Encontre Ananias. Encontre João Batista. Encontre alguém. Mas decida: eu vou fazer o que for preciso, cara. Eu vou viver o que Deus tem para minha vida. Eu vou buscar ao Senhor, porque eu sei que tem coisas que só virá dEle. Mas eu vou procurar alguém, porque eu sei que Ele vai usar alguém sobre a minha vida. Não substitua Deus por alguém, mas não pense que o fato de você ter Deus, você não precisa de alguém. Escute, não substitua. Ninguém pode ser o seu Deus. Não confunda a honra com idolatria. Não coloque ninguém no lugar de Deus. Mas Deus levanta pessoas. Segure nas tuas mãos o pão. Pai, obrigado, porque um dia o Senhor enviou o teu filho para morrer a nossa morte. Eu quero te agradecer por essa noite, que nós podemos ceiar, nós podemos participar do teu corpo. Nós nos tornamos um contigo. Nós consagramos a ti esse pão agora, Senhor, que simboliza o teu corpo. Senhor, que nós possamos viver a realidade do teu sacrifício na cruz do Calvário. Que ao nos alimentarmos deste pão, uma nova realidade possa se manifestar no nosso interior.
Eu declaro pelo poder de Cristo Jesus, curas, milagres, sinais, prodígios se manifestando ao ingerirmos este pão. Agora, em nome de Jesus, participe. Agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas eu percebo a vida de Deus neste lugar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, meu Deus! Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Segure o cálice na sua mão. Esse é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Deus tem uma nova aliança contigo. Ah, meu Deus, existe uma nova aliança sobre a tua vida. Existe uma nova dimensão, existe uma nova realidade sobre a tua vida. Eu creio em uma nova medida, eu creio em um novo recomeço, eu creio. Escute, você não pode desanimar, você não pode desistir. Existe um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Existem pessoas aqui nessa noite que já desistiram do seu ministério. Não desista. Senhor, consagramos a Ti esse suco de uva que simboliza o Teu sangue, o sangue que foi derramado, o sangue que pagou as nossas dívidas, o sangue que verteu naquela cruz. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te exaltamos, consagramos a Ti, Senhor, e declaramos que o Teu sangue que nos perdoa, nos possibilita perdoar aqueles que nos ofenderam. O Teu sangue que nos perdoa, nos possibilita perdoar aqueles que nos caluniaram, aqueles que fizeram coisas contra nós. Nós queremos neste momento, na medida que fomos perdoados, perdoar também. Agora, participe agora, em nome de Jesus.